por favor, comigo a sua Bíblia, ou então acompanhe aqui com a gente no telão. Nós vamos ler um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vemos que, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. O Herodes estava sem nada que fazer, a vida dele muito opulenta, a vida dele muito sossegada, não tinha o que fazer. Vamos então prender crentes, vamos maltratar crentes. Ele queria se divertir fazendo isso. E aí quando ele fez passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Então Tiago já foi martirizado aqui logo de cara, quando Herodes decidiu se divertir dessa forma diabólica. E vendo que isso ser agradável aos judeus, lembra que esta geração tinham acabado de crucificar Jesus Cristo, tinham acabado de manter a religião deles como algo que eles queriam preservar. Então toda a pregação contrária, já que Jesus morreu, vamos rejeitar a continuação do que Jesus deixou aqui, vamos matar os seus discípulos, vamos perseguir os seus discípulos, vamos suprimir com esta pregação, vamos acabar com esse evangelho da graça por meio da fé. Então, vendo ter isto sido agradável aos judeus, Herodes então prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia! Então veja, Herodes ele prendeu Pedro antes da Páscoa. Estava decidindo apresentar Pedro depois da Páscoa. O que você acha que ele ia fazer com Pedro para apresentar depois da Páscoa? Ele ia matar como ele fez com Tiago. E aí então a festa dos pães asmos dura 7 dias depois da Páscoa. Então Pedro já estava preso há alguns dias. A narrativa de Lucas não diz quantos dias, mas Pedro já estava há alguns dias preso, esperando a hora da sua morte. Ele já tinha entendido que ele ia morrer, até porque Jesus tinha dito que ele ia morrer, lembra disso? A gente já pregou sobre isso. Então, o que eu quero que você entenda é que parece que uma situação dramática levanta a igreja para orar. E isso é uma bênção. Mas isso é uma tragédia. Porque tem igreja que só levanta para orar quando tem uma situação dramática. Tem crente que nunca vem num culto de oração, a não ser que tenha um problema grave. Aliás, tem crente que nem quando tem problema grave vem na igreja, porque ele tem muitas coisas para fazer. Ele fala: pessoal, ora por mim aí, porque está difícil aqui, porque eu tenho minha vida muito ocupada, eu tenho muitos problemas agora para resolver, mas eu quero que Deus resolva o meu problema, então ora por mim. Ou então vem realmente sinceridade de coração, orar ao Senhor, porque agora a coisa ficou feia, agora ele não consegue mais resolver com o próprio braço, agora acabou o recurso, agora acabou o dinheiro, agora acabou a saúde, agora acabou a família. E nesta hora é a hora que a pessoa decide vir à igreja para orar. Nada contra fazer isso. Mas melhor seria se levantar para orar enquanto está tudo bem, louvado seja o nome do Senhor, quando as coisas estão em ordem, quando tem saúde, quando tem emprego, quando tem trabalho, quando o casamento está de pé, quando a saúde está em ordem. Muito melhor orar nesse tempo e agradecer ao Senhor e reconhecer que Ele é o doador de todas as coisas, do que esperar as viradas que a vida dá para diante de uma tragédia se levantar para orar. Mas de qualquer maneira, eles então, o que eles fizeram? Glória a Deus. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Eu não sei exatamente o que eles estavam orando a favor de Pedro, mas eu posso entender que, como já tinha havido Pentecostes, com certeza tinha gente orando poderosamente em línguas, que quando a gente não sabe o que fazer, a gente pede que o Espírito Santo interceda através de nós, amém? O Espírito Santo que conhece o coração de Deus, o Espírito Santo que sabe o que está acontecendo, ele vai interceder por nós em nome de Jesus, com gemidos inexprimíveis. Quando não sabemos o que fazer, nós vamos orar no Espírito, mas também vamos orar no entendimento. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 14, vamos orar com entendimento e vamos orar no Espírito. Atos 2, tinha acabado de acontecer, estava tudo fresquinho, então o pessoal estava orando, mas estava orando também racionalmente. E aí então nesse momento 3 coisas estavam acontecendo, que eu quero analisar 3 personagens ou 3 personalidades ao longo dessa trajetória. Então, acerca de Herodes, eu digo, Herodes, ele tinha decidido matar Pedro.
Pedro estava guardado no cárcere. E a igreja fazia oração incessante a favor deles. E nós vamos acompanhar essas três personagens, como elas vão sendo impactadas pela oração da igreja. Versículo 6 do capítulo 12. Quando Herodes estava para apresentá-lo, na mesma noite, ou seja, o Herodes decidiu, é amanhã que eu vou apresentar Pedro. Então naquela noite, Pedro já tinha sua sentença de morte e não sabia. O Herodes tinha resolvido fazer alguma coisa e a igreja orava. Então, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias, e assim o fez. E disse-lhe mais, põe a tua capa e segue-me, aleluia, glória a Deus. Mas veja, nós estamos ouvindo a história contada. Nesse momento, o Herodes tinha decidido que ia matar Pedro no dia seguinte. Pedro estava dormindo no cárcere e a resposta da igreja chegou, porque veio o anjo. Os personagens começam a mudar porque agora um milagre está em curso em resposta à oração. Sabe o que a igreja sabia acerca da resposta à oração que estava em curso? Nada. Eles não sabiam que Deus já tinha respondido. Eles estavam reunidos em incessante intercessão, incessante oração. Estavam reunidos clamando ao Senhor. O Senhor já estava respondendo, a resposta já tinha sido dada e eles não sabiam ainda. Mas então veja, Pedro estava dormindo. E aí então, é tremendo essa passagem. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque toda prisão de alma que você e eu permitimos ficar, ela está imersa em trevas. Porque nós não conseguimos ver a luz do Senhor. Quando nós permitimos que pensamentos de morte, pensamentos de tragédia, pensamentos de incredulidade venham sobre nós, nós impedimos que a luz do Senhor brilhe. E as trevas é um lugar difícil de a gente que somos, nós que somos da luz, estar. Não combina com quem nós somos. Mas então o anjo, ele chega e a manifestação do anjo, a palavra de Deus nos diz em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você vai herdar a salvação, você é herdeiro da salvação, você está em Cristo, sim ou não sim? Se você é, saiba que existe anjo do Senhor destacado a seu favor para ministrar na sua vida em nome de Jesus. Então o anjo chegou e tocando Pedro de lado despertou dizendo, levanta-te depressa. Versículo 9, então saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, aleluia. Sabe o que eu lembro nessa hora? Eu lembro do salmista, que ele diz o quê? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu, nossos lábios de riso, como é que é? De riso e de alegria, porque nós começamos a perceber que o Senhor está restaurando a nossa sorte. O Senhor tem momentos que Ele se levanta na sua vida e fala assim, chega! Agora acabou esse tempo em nome de Jesus, chegou o tempo da transformação, chegou o tempo da manifestação do meu poder, e isso não depende da sua oferta, não depende de você comprar a bênção, isso depende da sua dependência do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos comprar nenhuma bênção do Senhor com qualquer dinheiro que seja, meu Deus do céu. Se a salvação é de graça por meio da fé, e o Senhor Jesus, nós temos a revelação acerca dele, que Deus nos disse que se Ele deu o seu Filho, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas que nós precisamos? Se a gente tinha que comprar alguma coisa, seria a salvação, e nós não podemos comprar, porque só Jesus pode pagar o preço. Por que que agora Deus deu algo de graça, e vai cobrar por alguma coisa no dia seguinte? Qual a comparação de uma coisa com a outra? O que é a bênção mais absurdamente cara que possa ter nesse planeta, comparado à vida do Filho unigênito na cruz do Calvário, da maneira como foi? Você consegue entender isso? Esse momento em que a igreja estava vivendo em Atos,
é um momento em que os profetas do Velho Testamento não sabiam, eles não tinham ideia que havia a igreja. A igreja era um mistério para eles, a palavra de Deus nos diz. Deus escondeu a igreja profeticamente, os profetas não viram a igreja. Mas Jesus, ele disse que ele ia edificar a igreja sob a declaração de Pedro de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja tem um papel predominante e preponderante. Sabe o que Deus faz ainda hoje através da igreja? A mesma coisa. Às vezes as trevas acham que estabeleceram algo na sua vida que não tem saída, que não tem mais esperança, que não tem caminho. Mas se você entender que você tem acesso para entrar com ousadia diante do Senhor, pela fé em oração, o Senhor pode ensinar a sabedoria dEle a principados e potestades, através da igreja, através da sua vida. Deus vai mostrar para eles, através de você, quem é o Deus que reina e que governa sobre tudo e sobre todos, e que responde às orações daqueles que nele confiam e esperam. E quando nós trazemos algo diante do Senhor, o inferno pode achar que vai acabar com a nossa vida, mas o Senhor faz algo tremendo, e nos levanta, e Ele é glorificado. Como é que eu posso dizer isso para vocês? Porque nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui, Deus ensinou muita sabedoria para eles. Sabedoria dEle. Meu querido, minha querida, nós precisamos como igreja entender o poder da oração. Você precisa entender que a situação limite que você está vivendo é um lugar em que as trevas podem achar que acabaram com a tua vida e que não tem mais saída. Mas é o lugar onde Deus quer manifestar o poder dEle e ensinar a sabedoria dEle, para mostrar para as trevas que onde não tem caminho, o Senhor faz um caminho. Onde não tem uma porta, o Senhor faz uma porta. Onde não há oportunidade, o Senhor faz oportunidades. O diabo, ele manipula as situações, mas Deus, ele é o Deus que fala bará. A palavra bará no hebraico é criar do nada. O Senhor cria do nada. O Senhor chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. E na verdade, Ele já fez todas as coisas. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu oro nesta hora. Pai, eu sei que tem pessoas que estão passando momentos como eu passei na minha vida, de uma angústia profunda, de desesperança, de impossibilidades. Eu quero, ó Deus, declarar, porque cada um desses faz parte dessa igreja, eu posso dizer que já há oração incessante acontecendo em favor deles, em nome de Jesus. Todos os dias os intercessores oram, o relógio de oração ora, Fúvia e eu oramos. Tem muita gente orando todos os dias por todos que estão aqui nesse salão hoje, os que nós conhecemos, os que nós não conhecemos, porque nós também oramos por aqueles que um dia Deus vai fazer entrar por aquela porta. Então se você está aqui dentro hoje é porque Deus te trouxe para ouvir essa palavra. Então eu quero que você saiba que já há oração incessante acontecendo a teu favor. Talvez a tua situação você ache até que é pior do que a de Pedro. Não me importa, mas no mínimo parecida com a dele você pode achar que é. Talvez você está sentado e você está com as mãos atadas, você não tem porta aberta, o lugar que você está em trevas, a situação que você está vivendo é sem esperança, a única possibilidade é morte, a única possibilidade é o fim de tudo, a única possibilidade é falência, a única possibilidade é o fim da família. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus sabe, Ele te trouxe aqui hoje para ouvir esta palavra. Então a minha oração para você hoje é: descansa e dorme em nome de Jesus, mesmo enquanto você está nesse lugar, porque há uma igreja orando por você. Os santos do Senhor neste lugar estão orando por todos os que de alguma maneira entram por essa porta, todos os que de alguma maneira o Senhor traz para congregar conosco aqui. O Senhor é Deus, Ele não perdeu o poder, Ele não está agindo menos do que agiu com Pedro. Ele é poderoso para agir na tua vida. Então o que eu quero falar agora: recebe descanso do Senhor para a sua alma, em nome de Jesus. Descansa e dorme. E dorme, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem e esperam no Senhor. É a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Mas se nós podemos te ajudar de alguma maneira, a diaconia está à disposição. Existem coisas que nós podemos de alguma maneira ajudar. Nós temos alguns programas. Receba, receba.
receba o nosso amor de alguma maneira. Mas talvez você é desses que saiu da igreja, ou saiu da comunhão dos santos, ou decidiu parar, porque alguém te ofendeu e te magoou, e eu tenho certeza que a igreja é um lugar em que pessoas ofendem e magoam pessoas, porque a igreja é lugar de pessoas imperfeitas, que querem ser transformadas. Mas na igreja também a Bíblia nos diz que tem joio junto com o trigo, e muitas vezes o joio está lá para machucar alguém, como se fosse em nome de Jesus, mas é joio, não é do Senhor. A igreja tem falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, a Bíblia disse, e essas pessoas vão machucar pessoas, é claro que vão. São agentes infiltrados de Satanás, para confundir pregações, para confundir vidas, para afastar pessoas. Então, se você está aqui nessa manhã, eu quero te convidar a perdoar essas pessoas, a perdoar quem te magoou, perdoar quem te ofendeu, perdoar quem falhou com você. Desde que começou o Ministério Fulveio, nós já pedimos várias vezes aqui de púlpito perdão para as pessoas, que nós vamos errar em algum momento, nós vamos falhar, nós não vamos atender a sua expectativa, nós não vamos fazer o que você esperava que a gente fizesse, e nós vamos errar mesmo. Não é uma ameaça, é uma promessa, é uma realidade. Agora tem a nossa promessa que nós vamos fazer todo o possível para não fazer isso, mas entenda, nós não vamos machucar vocês. Nós queremos ser instrumentos do amor de Deus neste lugar, e aqui está cheio de gente que quer ser instrumento do amor de Deus na sua vida. Receba o amor de Deus da comunhão dos santos. Esse é o lugar do amor. Esse é o lugar do amor. Você pode orar comigo? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Você que está aqui hoje esperando alguma situação essa, eu quero que você possa orar e dizer para o Senhor: Pai, eu quero sair daqui, eu vou dormir, e eu vou descansar. Eu quero confiar no Senhor, eu quero esperar no Senhor. Era impossível esse pastor pregar essa palavra hoje. Era impossível o Senhor falar algumas coisas no meu coração que o Senhor falou hoje. Só o Senhor para fazer isso. Então é o Senhor que está falando comigo, não é Ele. Então eu recebo essa palavra, eu vou descansar, eu vou esperar no Senhor. Eu creio que o Senhor tem livramento, eu creio que o Senhor tem milagre, eu creio que o Senhor tem provisão, em nome de Jesus. Eu recebo, me ajuda, Santo Espírito de Deus, a ser fortalecido. Não está fácil, o Senhor sabe, mas eu decido crer, em nome de Jesus.